Nação, em algum momento da vida de vocês já se perguntaram quantos tipos de motores a combustão interna existem no mundo? Bom, a gente vai trazer aqui nesse vídeo os principais motores a combustão interna para que você possa saber de todos e eu já vou adiantando. São mais de 10 motores. E o primeiro deles é o monocilíndrico. O motor geralmente ele é ou de 2 tempos ou 4 tempos e é muito utilizado em motocicletas. Pois é, essas motozinhas da Honda, principalmente as que tem menos de 300 cilindradas, é tudo monocilíndrico. Eles são indicados para baixa potência e baixo torque, o que é excelente para uma moto que tem ali no máximo 150 kg. Pois é, e outra vantagem deles é que geralmente esses motores são mais econômicos que os bicilíndricos e os de 4 cilindros também. E agora um velho conhecido brasileiro, os motores em linha. Nesse motor os cilindros eles ficam alinhados, tudo numa fileirinha, né? E eles são muito comuns em carros e motos principalmente. Pois é, nação, esses motores partem de 2 e vão até 14 cilindros em alguns navios. Geralmente, nação, a gente vê aí motores com 4 cilindros em linha, 5 cilindros em linha, 6 cilindros em linhas e hoje em dia você encontra até motor com 3 cilindros em linha. É a era do downsize, né? Aqui no Brasil e no mundo inteiro o que mais tem é carro com motor em linha, né? É o mais popular, 99% dos carros vai ser isso daí mesmo e não tem muito o que fazer. E agora os motores radiais fixos. Nesse motor, mano, o virabrequim fica no meio e os cilindros ficam dispostos ao redor dele. Pode ter de 3 até 9 cilindros e ele é muito bom para altas potências. Pois é, nação, e ele também tem uma refrigeração que é muito boa, muito potente, como o Gabriel falou, e é amplamente usado na aviação antiga. Fora avião, Gabriel, tem até alguns carros e alguns tanques de guerra que chegaram a usar motores radiais. Isso é um negócio que eu não sabia, aprendi agora nesse vídeo. E além desses, mano, tem uma variação que são os radiais multibanco, que basicamente são motores radiais um depois do outro, tudo juntado num bloco só. Esses motores existem por causa de uma necessidade de potência extra e eles chegam até 36 cilindros com mais de 5.000 cavalos de potência. Pois é, meu querido, esse é o motor ideal para se colocar no Devil 16. E agora os radiais giratórios. Esses motores foram desenvolvidos antes mesmo da Primeira Guerra Mundial. E nele o virabrequim fica fixo e são os cilindros que giram ao redor dele. Nisso você bota ali as hélices de um avião e pronto, você tem a hélice girando junto com os pistões. E só por curiosidade, ele chegou a ser usado em algumas motocicletas também. Eu queria ver uma moto dessa, velho. É interessante, sério. Diga aí, você bota um motor desse na roda dianteira da moto, gira ali a moto para pegar o embalo, né? E depois é só acelerar, porque o motor tá na roda, girando a roda e vai você junto com o motor. É nada, o motor fica e o cara vai, né? Porque geralmente os carros hoje em dia é assim, né? E agora um dos meus motores favoritos, o motor em V. Nesses motores você tem ali duas linhas de cilindros que ficam apoiadas no virabrequim, formando ali um ângulo que vai desde 45 até 90 graus entre eles. Pois é, nação, em motocicletas você geralmente encontra motores V2 que tem 2 cilindros e tem até uns V3 que eu nunca umas raridades, mas enfim, uma insanidade aí, um motor V3. Eu não sei como é que fica o balanço dessa moto aí, né? Mas enfim. Bom, nesse caso não tem muito problema mesmo não. O balanço ali ele é bem feito e o motor ele fica geralmente nessa posição na moto, então não tem muito problema. E já nos carros a gente tem os motores V6 e os motores V8 que equipam os Muscle Cars, Mustang, Camaro, Dodge Charger, esse motorzão que a gente ouve borbulhante, geralmente é um V8 que está ali por baixo do capô. Pois é, você tem motores aí com mais de 5.0 litros. São motores insanos e infelizmente nós brasileiros somos extremamente carentes desse tipo de motor aqui. Também existem caminhões com motores em V que vai ali desde 10 a 12 cilindros e algumas locomotivas também com motores em V que vão até 24 cilindros. Essa foi uma invenção muito interessante da Volkswagen que trouxe aí o melhor de dois mundos. Os motores em V, né, onde você tem uma disposição em ângulo, e também os motores em linha com apenas um cabeçote. O que caracteriza bem esse tipo de motor é que apesar deles parecerem motores em V, o ângulo entre a bancada deles não passa de 30 graus, então parece que os pistões ficam bem retinhos assim, bem paradinhos um do lado do outro. E a principal vantagem disso, nação, é que esse carro só precisa de um cabeçote, ou seja, se você tiver algum problema no futuro, você vai gastar um pouquinho menos. E ele também ocupa menos espaço dentro do cofre do motor. Sem contar que eles são mais baratos de serem produzidos também. Não à toa você via muitos motores VR no Golf VR6, por exemplo, e outros carros da Volkswagen. E mais um motor criado pela Volkswagen, o VR-V. Esses motores VR-V nada mais são do que o motor em V dos motores VR. O que acontece é que a Volkswagen teve a brilhante ideia de colocar dois motores VR-V 8 cilindros em um ângulo de 45 graus mais ou menos. Isso fez com que o motor ficasse com 16 cilindros. Esses motores hoje são utilizados tanto nos Bugatti Chiron
quanto Veyron e conseguem potências maiores do que 1000 cavalos. Pois é, são apelidados de W16. Apesar de não ser o nome verdadeiro deles W, né? Eles não são motores em W. E agora são os motores em W. Os motores em W de verdade, eles têm 3 ou mais linhas de cilindros conectadas a um único virabrequim ali no meio. E essas linhas de cilindros ficam em um ângulo bem parecido com os motores em V. Eles são muito utilizados, Manu, como motores marítimos, ali em barcos de grande porte, principalmente. Pois é, nação, e justamente aí é que está o diferencial do motor VRV para o motor em W. O motor em W é muito grande e fica mais complicado de se colocar, por exemplo, em um Bugatti Chiron. E agora, nação, um dos meus motores favoritos novamente, dessa vez, meu Deus do céu, os motores Boxster. Nesses os cilindros ficam dispostos na horizontal, um ângulo de 180 graus mesmo, fazendo com que um se desloque em relação ao outro de lado. Isso faz com que o centro de gravidade do carro fique bem mais baixo do que com qualquer outra configuração de motor. Sem contar que o balanço do carro fica também muito bem ajustado. E esse motor na ação é amplamente usado tanto em carro, quanto em moto, quanto em avião. Enfim, você vai encontrar motor Boxster em tudo que é veículo. Aqui no Brasil eles ficaram muito conhecidos por equipar o Fusca, a Kombi, o Gurgel BR800 e o Super Mini também da Gurgel. Só que é claro que esses motores Boxster não são usados só nesses carros antigos. Você tem aí a Porsche e a Subaru que usam esses motores até hoje. Por isso que tu gosta desse motor babão da Porsche. Se já é algo surreal você imaginar que existe um motor 4.0 Turbo Boxster, imagina esse que Gabriel vai falar agora. A Porsche certa vez teve a brilhante ideia de colocar um motor 8 cilindros Boxster para correr na Fórmula 1. Foi o modelo 908. Meu amigo, era um espancamento, o negócio era bruto, viu? Uma versão do motor Boxster com 10 cilindros equipou o Leopard, um dos tanques de guerra alemães mais famosos. E uma versão com 12 cilindros foi desenvolvida pela Lincoln para equipar esse avião que eu não vou tentar dizer o nome porque é um nome bem complicado. Vult XA-19A. Essa vergonha não vai passar não, né? Acabei de passar. E agora, motor de homem com H. Eu não acredito que tu fizesse essa piada não, bicho. Motores em H. Esses motores podem ser considerados como se fossem dois motores Boxster, só que um do lado do outro e os dois na vertical, conectados ao virabrequim por engrenagens. Pois é, nação, esse era um motor que tinha muita potência, só que era muito pesado também, então essa relação peso-potência aí não era muito interessante. Ficava um pouco desfavorecida. Eles foram usados na Fórmula 1 em 1966 e 67, e algumas versões com 16 e até 24 cilindros foram usados na aviação também. E agora, os motores da Xuxa, motores em X. Meu Deus, não faz piada, velho. Tu calado é um poeta, na moral. Os motores em X eles já são um desafio da engenharia. Eles nada mais são do que motores em V, só que um oposto ao outro conectados ao mesmo virabrequim. Eu ia tentar desenhar, mas é tipo... acho que é isso aqui. O pior que é isso mesmo, velho. Eles foram bem utilizados na aviação antiga em configurações que tinham até 24 cilindros. E agora motores em U, que eu não pensei em nenhuma piada com motores em U. Se vocês souberem, coloca aí nos comentários. Pega o motor em H, corta ele no meio, deixa as duas bancadas assim e pronto, você tem um motor em U. Meu irmão, o pessoal gosta de complicar as coisas, né, velho? A gente pode simplificar ele, Manu, como sendo duas bancadas de cilindros em linha, só que um do lado do outro conectados a um virabrequim ali no meio, na parte inferior. Eles foram usados em algumas motos da Suzuki com 4 cilindros, isso é um motor de 2 tempos, e também em algumas locomotivas que tinham de 6 até 16 cilindros. E agora nascem os motores de pistões opostos. E esses são motores bem complicados, Manu, na questão de engenharia. O que é que acontece? Nós temos dois cilindros em contraposição em uma única câmara de combustão. O motor injeta a mistura ar-combustível ali dentro, os pistões comprimem entre as cabeças e ali a fagulha é acesa e a combustão acontece para poder afastar os pistões e virar o virabrequim. Nossa, ficou complicado, né? Pois é, onde é que está o cabeçote nessa... Nesse tipo de motor nós não temos cabeçote. Os blowers que ficam na lateral do motor é que empurram a mistura ar-combustível para dentro e válvulas retiram essa mistura ar-combustível no quarto tempo. Os virabrequins, que são dois, um na ponta de cada uma das bancadas, são sincronizados por corrente de comando. Pois é, as poucas aplicações que esse motor teve foi em motores a diesel de 2 tempos, coisa que eu também nunca vi na minha vida, motor a diesel de 2 tempos. Pois é, existe. E o mais interessante, Manu, é que esse tipo de motor, ele tem várias configurações que podem ir desde 2 bancadas de cilindro contrapostas
até uma configuração em triângulo, onde você tem 6 bancadas de cilindros. Pois é, nação, esses motores estranhos foram utilizados em algumas unidades marítimas e industriais. E agora, um dos motores que Gabriel mais ama na face desta terra, os motores Wankel. Também conhecido como motores Rotary ou rotativos. Eles são verdadeiras maravilhas da engenharia. Claro, tem seus problemas, mas tem uma característica muito interessante. O seu pistão, ele não é linear, ele é triangular. E um detalhe sobre esses motores Nassan é que geralmente eles têm apenas 2 pistões e mesmo tendo uma capacidade pequena, na verdade uma litragem pequena, eles geram muita potência e a maioria dos carros tem esse motor, tem um ronco lindo, meu amigo. Vídeos Mazda X7 da vida. Só para você ter uma ideia, carros com motores 1.3 de litragem geravam mais de 230 cavalos com apenas 2 pistões. E só para comprovar a eficácia desse motor, quanto que ele era forte, a Mazda chegou a ganhar algumas corridas em Le Mans, que é amplamente conhecida por ser uma das corridas mais difíceis do mundo. Nesse caso, o modelo rotativo da Mazda tinha 4 cilindros e gerava um ronco maravilhoso. Ouça só. E como é que raios esse motor tão maravilhoso funciona? Basicamente o cilindro triangular dele roda dentro da câmara de combustão fazendo 3 tempos ao mesmo tempo. Então daqueles 4 tempos que todo motor a combustão tem, ele faz 3 ao mesmo tempo. Ou seja, ele faz o trabalho de 3 pistões. Pois é, nação, esse motor é maravilhoso e vocês devem estar se perguntando o motivo de não ter mais esses motores, nem a Mazda usa mais esses motores rotativos. E o motivo triste é que infelizmente esse motor queima muito óleo e é um problema que eles até então não conseguiram resolver e acabaram se rendendo aos motores em linha e aos motores em V. Literalmente, mano, esse motor queima óleo. O motor é injetado dentro da câmara de combustão para fazer a lubrificação, que não tem como ser feita de outro jeito, pelo menos ninguém conseguiu achar outra forma. Sem contar também na câmara de combustão, que não conseguia ser vedada muito bem por aquelas aletas que ficavam raspando na câmara de combustão. Pois é, na verdade elas se desgastavam prematuramente e você via aí motores com menos de 50 mil quilômetros rodados tendo que fazer retífica e era caro e quase ninguém fazia, ou seja, era muito complicado comprar um carro com esse motor rotativo. E para fechar com chave de ouro da ação, os motores com pistões ovais. Esses pistões, mano, eles são bem estranhos. Eles são um pouco mais alongados para poder caber mais válvulas, tanto de entrada quanto de saída, e geralmente não tem apenas uma biela, mas sim 2. Pois é, o que gera mais estranheza, a gente não está acostumado a ver um motor com mais de uma biela. Pelo menos em nenhum desses outros motores a gente viu mais de uma biela por pistão. E esse motor tem. Ele foi bastante utilizado em algumas motos, principalmente, sempre na disposição em V, quase sempre com 3 pistões. Pois é, e deveria ser um negócio bem estranho. A gente já não está muito acostumado com o número ímpar de pistões. E ainda mais o número ímpar de pistões que tem 2 bielas em cada pistão. Pistões ovais, você vê ali o desenho é bem diferente. E ainda numa moto. É claro que existem outros motores de combustão interna com desenhos bem estranhos, movimentações assim surreais. Mas acaba saindo um pouco daquela proposta de serem eficientes e não valem a pena economicamente falando, nem para o comprador, nem para fabricante. Pois é, mas se vocês quiserem que a gente faça um vídeo sobre esses motores estranhos que não chegaram a ser utilizados no dia a dia, como por assim dizer, avisem aí nos comentários que a gente faz esse vídeo para vocês olharem. Não se esqueça também de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscrever no canal e também apertar a sinetinha. E aqui embaixo nós temos as nossas redes sociais para você acompanhar a nossa vida. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até mais!